Olá, Shalom. Para quem não me conhece, eu sou Saturnino Elias e é um grande prazer estar aqui para poder pregar a palavra do Senhor. E em seguida gostaria também de estender os meus agradecimentos à vasta e maravilhosa equipa do Tem Graça aqui, na pessoa do meu ilustre e caricatoso irmão Tomás. Aquele abraço. Vamos à palavra? Bem, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e aí com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras, palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o tema que eu gostaria de partilhar com você que está aí do outro lado é o seguinte: Jesus é o centro das Escrituras. Aleluia! E de uma forma introdutória, eu gostaria de dizer o seguinte: se você faz parte da Igreja de Cristo, se você realmente faz parte do corpo de Cristo, se você creu no Evangelho de Deus e o recebeu como um único e suficiente Salvador na sua vida, é importante que você saiba que a Igreja de Cristo tem um inimigo. E esse inimigo chama-se Satanás. E desde os tempos remotos, ele tem enveredado esforços para fazer com que a Igreja de Cristo deixe de olhar para Jesus como o centro da palavra de Deus. Por isso é que Jesus, em Mateus capítulo 24, no seu versículo 4, ele vem dizer que estejais atentos, porque nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas e dirão: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, Jesus está dizendo, meu amado irmão, que nos últimos tempos Satanás irá levantar homens movidos pela astúcia e ganância, que realmente irão pregar um evangelho em que o homem é o centro, o materialismo é o centro, a prosperidade é o centro, o casamento é o centro, distorcendo assim tudo aquilo que os profetas pregaram, tudo aquilo que os apóstolos pregaram, tudo aquilo que João Batista pregou, tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregou, que Jesus é o centro da palavra de Deus. Aleluia! E o texto, queridos, que nós acabamos de ler, mostra-nos Jesus provando para os seus discípulos de que Ele é o centro, de que Ele é a base da palavra de Deus. A Bíblia vem dizer que um dia desses, quando os seus discípulos estavam indo a caminho de Emaús, ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, a Bíblia fala que Jesus apareceu aos seus discípulos. E sem eles perceberem, Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão falando? Eles disseram: será que o Senhor é estrangeiro por aqui? Não sabe da boa nova, da notícia que está rolando aqui? Nós estamos falando de Jesus, o Nazareno, o homem poderoso em obras e em palavras. Nós estamos falando de que ele foi entregue aos fariseus e aos doutores da lei e foi crucificado e morto. E nós achávamos que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas hoje já é o terceiro dia e nada vemos. Mas a Bíblia diz, queridos, que Jesus olhou para eles e disse: homem duros de coração e incrédulos. Aleluia! Vocês não sabiam que o Filho do Homem tinha de ser entregue aos fariseus, aos pecadores, tinha de ser humilhado, batido e crucificado, e ao terceiro dia ressuscitado? E no versículo 27, a Bíblia fala que Jesus, começando por Moisés,
E passando por todos os profetas, ele expunha-lhes o que ao seu respeito estava escrito em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus mostrou para os seus discípulos de que ele é o centro dos livros pentateucos. Jesus mostrou para os seus discípulos de que ele é o centro dos livros históricos, dos livros poéticos, dos livros dos profetas maiores e dos profetas menores. E é importante, amados irmãos, que percebamos isso. Jesus usou a lei, usou a Torá para mostrar para ele que desde os tempos remotos, desde os patriarcas, o centro nunca foi Abraão. A mensagem central nunca foi de Moisés. A mensagem central nunca foi de José. A mensagem central nunca foi de Isaac. A mensagem central sempre foi daquele que é a raiz de Davi, daquele que é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. E se calhar você do outro lado está me ouvindo a falar, está se perguntando, mas por que Jesus é o centro? E eu lhe explico. Jesus, amado irmão, escuta bem, é o centro, porque a palavra de Deus é a revelação do amor de Deus para com os homens. E este amor, ele é revelado em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo vem dizer que Deus prova o seu muito amor, tendo dado o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, amados irmãos, Jesus é o centro porque ele é a imagem expressa do amor de Deus para com os homens. Jesus, amado irmão, é o centro da palavra de Deus, porque desde o momento que o pecado entrou na terra por intermédio de Adão, o homem passou de um estado para o outro. Passou do estado de santidade e obediência a Deus para um estado de pecaminosidade e desobediência a Deus. De um estado de amigo de Deus para um estado de inimigo de Deus. De um estado de livre em Deus, ou liberdade em Deus, para um estado de escravidão do pecado e, consequentemente, a condenação eterna. E como diz as Escrituras que o salário do pecado é a morte, o homem tinha que morrer. Por quê? Porque a lei de Deus, ou seja, a lei que Deus deu ao homem é que se da árvore comesse, certamente morreria. E o homem desobedeceu e comeu daquela árvore. No entanto, o homem tinha que morrer. Mas Deus, movido pelo seu maravilhoso amor, imensurável amor, o próprio Deus decide pagar pelo pecado da humanidade. Decide se entregar pelo pecado da humanidade. Sendo Ele Deus, decide descer como filho. Sendo Ele, aleluia, Pai, decide viver na terra como filho. Sendo Ele Espírito, decide se encarnar. Sendo Ele justo, decide carregar as cargas dos injustos. Sendo Ele santo e puro, decide, aleluia, pagar o pecado de toda a humanidade. E para isso, amados irmãos, Deus, muito antes de descer e cumprir esta missão, Deus levanta homens para anunciarem a sua vinda, anunciarem a sua mensagem, a sua chegada na terra, para cumprir, para resgatar o homem. E estes homens são os profetas que Pedro, o apóstolo Pedro, vem dizer que foram inspirados por Deus para poder pregar a palavra de Deus. Por isso é que você vai ver Isaías dizendo que um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo estará nos seus ombros, o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Então Deus levanta esses profetas para anunciarem a sua vinda, anunciarem a sua chegada, até o momento que ele desce, nasce por intermédio de uma virgem e vive como os homens e morre naquela cruz pelos meus pecados e pelos teus pecados. Por isso, amado irmão, deixa eu dizer aqui uma coisa. Por isso, Jesus é o único ser digno de ser adorado, digno de ser venerado, digno de ser honrado, digno de ser glorificado. Apóstolo Paulo vem dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja o mesmo sentimento em vós que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Jesus é o centro. Aleluia. Davi falou sobre ele, Moisés falou sobre ele, Daniel apontou para ele, aleluia. Isaías testificou dele, Malaquias fala dele, Joel fala dele, o apóstolo Pedro fala dele, o apóstolo Paulo fala dele, o apóstolo João fala dele. Todos aqueles que têm e andaram com o seu espírito falaram dele. Por isso é que ele é o centro da palavra de Deus. Não se deixe enganar por esses evangelhos modernos em que o homem é o centro, em que o homem é a base, porque de Gênesis e Apocalipse o centro sempre foi Jesus, a base sempre foi Jesus, e a terra e o céu passará, Jesus continuará sendo o centro, aquele que transforma vidas, aquele que impacta vidas, aquele que tira prostitutas da prostituição, ele traz para a santidade, aquele que tira bandidos da delinquência, ele traz para o seu reino e transforma completamente a sua vida. Jesus é o centro da palavra de Deus. Até aqui, palavra do Senhor. Jesus é o centro. Deus abençoe a tua vida. Shalom.